Boa noite, Ofélia. Prazer tê-la. Boa noite. Boa noite, Fê. Muito legal ter você aqui, Ofélia. Muito obrigada. O pessoal tá chegando. Eu não te adiciono agora não, daqui a pouco, né, Fê? Você achou melhor agora? Ansiosa por hoje. Compartilhar com vocês um pouquinho do tema de hoje, então vamos iniciando. Uma boa noite a todos. Me chamo Charlene Vergara, sou psicóloga e o tema da live de hoje, então vamos colocar a Fê já, calma aí. Olá, Ju. Te espera? Então tá bom. Eu já te coloquei, Fê. Acabei te colocando. Eu entendi sim, para colocar, eu coloquei. Tá ruim? Como que tá a sua conexão? Tudo bem? Tá tudo bem, só deixa eu ajustar aqui a câmera, pronto. Aí pelo menos. Tá. Tá me ouvindo bem, Ver Chá? como é que tá. Tá caindo um Você pouquinho, tá me ouvindo? assim. Ela tá dando umas quedas. A sua fala, ela tá uma fala um pouco mecânica. Tá. Deixa eu ver o que A imagem congelou, mas dá para te ouvir em alguns momentos. Deixa eu ver se Tá. um Vamos minutinho. aguardar a Fê. Melhorou. A Ah, fala tá. melhorou. A fala melhorou, mas a imagem está congelada. Agora sim. Agora foi? Foi. Ah, que Então, bom. para iniciando ver a apresentação da live de hoje, né? É, todos são bem-vindos, o sol está chegando. A nossa live vem de encontro à roda, né, de mulheres que estaremos iniciando no dia 15. Então, o tema da live, como vocês viram, é o resgate da essência feminina através das deusas gregas. Foi uma iniciativa minha e da Fê, né? Nos conhecemos no curso de transpessoal, a qual nós fazemos a nossa pós-graduação, e pelo curso nós tivemos interesse em conhecer um pouco mais sobre a psicologia feminina, né? Então, buscamos nos aprofundar, estudar, e agora a gente está desenvolvendo esse trabalho, esse projeto, né, junto às mulheres. Então, nós iremos iniciar algumas lives, né, relacionadas a esse tema, e hoje a gente vem falar sobre o tema de uma maneira geral, né, Fê? Exatamente. Então, nós vamos dar um Você panorama gostaria? geral para que vocês consigam Isso. entender um pouco o que é esse círculo de mulheres, mas principalmente quais são os temas que nós vamos abordar nesse círculo de mulheres, para a gente entender um pouco, porque cada círculo ele possui, na verdade, a sua afinidade, ele possui a sua cara, ele possui a sua característica. Então, eu e a Chá queremos mostrar para vocês quais são as características que nós daremos no nosso grupo. E o interessante, né, Fê, que ele é uma criação nossa, né? Então, assim, tem a nossa cara, né? Muito se fala de círculo de mulheres, do sagrado feminino, de roda de mulheres. A gente não quis se contaminar com tudo que a gente até tem interesse também, nós gostamos, mas a gente quis criar o nosso, né? A nossa roda, com a nossa cara, dentro daquilo que a gente acredita, dentro, né, Fê? Olhar para o grupo e falar, nossa, tem a nossa cara, aquilo que a gente acredita e estuda, né, Fê? Isso, que é uma questão da autenticidade. Então, como a Chá muito bem colocou, como nós nos conhecemos na pós-graduação de psicologia transpessoal, e aí um dos maiores interesses que ambas tinham era sobre Jung.
Então, a Chá é psicóloga, né? Então, isso não foi tão visto bem na faculdade dela e a gente entrou nesse detalhe da questão de Jung. E eu sempre gostei de Jung porque ele entra num aspecto que é a minha área de atuação hoje, que é a astrologia. Então, em Já paralelo, eu aproveita e já estudava. se apresenta, Fê. Já se apresenta. Ah, então tá bom. Bom, então eu sou a Fernanda, como vocês estão vendo aí, que a Chá me apresentou logo de início. Eu sou terapeuta comunitária, então eu realizo rodas de terapia comunitária e também eu trabalho com terapias integrativas voltadas à astrologia. Então eu utilizo a astrologia como uma forma terapêutica e integrativa, onde a pessoa ela não olha só o mapa natal como uma foto do céu. Sim, é isso, mas o que ela pode fazer com esse mapa, essa fotografia do céu? Então, existem os arquétipos dos signos e como que ela está usando nesse dia a dia? Ela está usando de uma forma equivocada ou ainda, de repente, não sabe utilizar a força desse arquétipo? Ou ela está operando mais em luz ou operando mais em sombra? Então, o meu trabalho é muito voltado à questão do autoconhecimento utilizando a astrologia. E foi daí que eu conheci Jung e ambas, né, nos apaixonamos aí por ele. Engraçado que existe várias formas, né, Fê? Engraçado não, é um privilégio que existe várias formas de autoconhecimento, né? De ferramentas para se autoconhecer, né? Esse trabalho que Exatamente. você faz é um exemplo disso, né? De integração. Sim, exato. E o meu público é mais feminino, apesar de eu atender, já ter atendido homens e atendo também, mas vamos se dizer que 90% até mais é feminino. Então ele se correlaciona muito com isso do resgate da essência feminina. Inclusive, pessoal, uma das coisas que fez eu e a Chá nos conectarmos é porque nós estávamos no começo da pós operando muito numa energia masculina, né, Chá? E a Eu gente vinha de sentia. uma... A gente vinha de uma energia muito masculina, né? Exato. E o que é essa energia masculina? Ela é extremamente importante para a questão de conquistas, para a questão de objetivos e metas, para ir lá e fazer. É uma energia de iniciativa. Só que em demasia, como eu e a Chay estávamos operando, ela acaba enfraquecendo, adoecendo o lado feminino, que é o lado mais acolhedor, que é o lado que visa a sensibilidade, que visa a introspecção, o olhar para dentro, o parar. Então a gente não se dava esse direito, né, Chá, de parar. Mas quando nós começamos a pós, a gente entendeu a importância da polaridade feminina esquecida e ferida. E aí a gente começou a integrar essas duas polaridades. Tanto é, Fê, que para mim, né, que tinha uma característica tão, uma polaridade, vamos dizer, né? Uma polaridade tão masculina, a proposta do curso, no início, para mim, ela foi um tanto estranha, porque pedia todo o tempo para a gente entrar em sintonia com as nossas emoções, trabalhar o poder criativo, né? A intuição, tudo isso que eu não estava trabalhando. Era muito mais fácil ser racional, objetivo e prático, né? Então, assim, foi uma transformação muito bonita, né? Em todas nós, né? Exatamente. Foi muito bacana e a gente vivencia isso até hoje, né? Eu e a Chá vamos nos formar daqui a pouquinho, em agosto, nós nos formamos, mas isso foi só o comecinho de um longo caminho que nós estamos trilhando. E aí, até ontem, nós estávamos conversando o como que a gente transformou essa carência da polaridade feminina, né? Do sentir, do acolher, do Adoro olhar para essa dentro, da frase. expressão artística, em uma competência. E aí, essa competência é o que nós estamos fazendo aqui hoje, para mostrar para vocês que sim, é possível. E o detalhe, independente se você é um homem ou mulher, não importa, todos nós temos as duas polaridades e elas precisam estar de forma equilibrada. Não é mesmo, Chá? Equilibrada, às vezes não dá, mas assim, né? A polaridade em si não está tão em desequilíbrio, né? A balança tem que Sim. estar ali um pouquinho, não dá para ser extremos, né, Fê? Os extremos adoecem, né? Fê, Sim, você não quer nos dar uma surpresa? quero sim. Bom, então para a gente iniciar, então,
os nossos trabalhos aqui dentro do que a gente vai falar um pouquinho do nosso círculo, da nossa roda de mulheres, eu quero ler um poema. Então, tanto nós falamos que a expressão artística faz parte da polaridade feminina, e aí eu vou ler justamente um poema de uma das deusas gregas, né? Então, dentro do oráculo da deusa, para vocês conseguirem entender um pouquinho já o que ela quer dizer. Eu vou pegar aqui aleatoriamente, tá? Dentro do livrinho, para a gente ver qual, na verdade, a gente vai pegar. Boa noite, Bom, Gabi. Estou dando boa noite, pessoal que está pegando. Bem, a deusa que saiu foi Ártemis. Ártemis representa a individualidade. A gente vai falar um pouquinho ainda sobre isso. Então, o poema ele diz o seguinte: sou quem eu sou e sei quem sou. Posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância e posso deixar os outros cuidarem de mim. Posso optar, não existe autoridade mais elevada do que a minha. Meu poder de discernimento é finamente aguçado. Tenho autonomia, estou livre de influência da opinião dos outros. Sou capaz de separar o que precisa de separação. Assim, uma decisão lúcida pode ser alcançada. Penso por mim mesma. Ajusto a mira, aponto o arco, minhas setas atingem sempre o alvo. Lindo, né, Fê? Uhum. E é bem o arquétipo mesmo de Ártemis, que a gente vai falar um pouco sobre ele, de mirar, de ter um alvo, de ter um foco. E atrás dessas conquistas, desse foco, mas sem esquecer, né, a questão de que não existe só o seu objetivo. Outras pessoas, outras mulheres também estão ali para ter essas conquistas. Verdade. Muito bacana. Muito bacana. Chá, Pode fala falar. um pouquinho para a gente sobre a questão do matriarcado, do patriarcado, como tudo começou, aonde que a gente começou a ter esse desequilíbrio que você falou, né? Sendo que uma polaridade está maior do que a outra. Conta um pouquinho para a gente. Então, Fê, quando a gente pensa nessa questão do matriarcado e patriarcado, é muito interessante ter. Mesmo, a gente vai fazer uma visão rápida, né? Porque o material é muito rico. Então, assim, eu vou pincelar em aspectos que eu acho interessante a gente entender. No matriarcado, a mulher, né, era vista como uma mulher-mãe, né? Então, ela governava as civilizações mais antigas. E ela era dada como ela era referenciada como sagrada por gerar a vida, né? Por dar a vida. Então, ela tinha esse poder perante a comunidade e também ela tinha uma ligação muito forte com a natureza, né? Com a Mãe Terra. E ela, as mulheres tinham esse compromisso, né? Com a agricultura, com a colheita, com semear. Então, a questão da fertilidade não estava só com ela, né? De dar a vida, né? De gerar, mas ela também tinha essa relação com a natureza, né? Era como se existisse uma só natureza, a dela, né? E a do meio. Então, ela, pela observância, né, dos ciclos da lua, do sol, das estações, ela conseguia ter esse domínio, né, na agricultura. E era uma coisa interessante que os conhecimentos, né, das mulheres eram passados das mais velhas para as mais novas, né? E também, nesse período, ela, né, por ter essa observância, essa sensibilidade a mais com ela e com a natureza e com as demais, elas tinham uma forte ligação, então, com a comunicação, com o seu poder criativo, com a sua sensibilidade, com a intuição, com o seu poder interior, com o seu corpo, né, com os seus ciclos menstruais. Então, assim, todos viviam nessa governância. Quando entra o patriarcado, ele entra
com o domínio de terras e dos animais. Então, os homens, para exercer esse domínio, eles usaram da força, do poder, da ambição. E uma das coisas que eu vejo com uma grande chaga feminina das deusas, chamo da chaga das deusas, que reflete na gente até hoje, é a questão do homem passar a possuir a mulher, a dominar a mulher, como ele fazia com as terras e com os animais. Então foi o grande, para mim, foi a grande chaga das deusas. E aí, posteriormente, a mulher vai perdendo esse papel que ela exercia, né, nas civilizações. Então, um homem ele foi começou a governar, passou-se a governar, e a mulher passou-se a viver, então, à margem, né, daquela civilização. Aí, a gente pode também trazer a questão que começou a haver o casamento entre os deuses, deusas com deuses. Mais um pulinho, a gente entra na questão do politeísmo. Deixou-se de acreditar em vários deuses para acreditar num Deus só. E esse Deus era masculino. Um único Deus, masculino. E aí, também algo interessante é a questão da perseguição, né? Que muitas mulheres sagradas sofreram, que eu também vejo como uma outra chaga, né? Das deusas, das mulheres, que reflete em nós, né? Pela crença católica, né? No único Deus, todas as mulheres que eram dadas, né, como sagradas, como diferentes, né? Do que a igreja pregava, eram queimadas, né, vivas. Então, isso foi uma grande quebra, né? Eu acho que na mulher, né, no aspecto feminino. E aí, Fê, nós caminhamos, então, até os dias atuais, onde o patriarcado ainda é vigente. E entramos numa sociedade doente, uma sociedade que não valoriza, né, esse aspecto feminino. Então, acaba adoecendo a sociedade, a cultura, né, as religiões, todas as relações, ela tem uma forte influência do patriarcado. Então, é como se tirasse os valores femininos. Então, as mulheres sofreram a alienação, né, desigualdade. Elas foram viver atrás dos homens, né, uma questão assim, né, extintas, vamos dizer assim, né. Então, essa questão da doença, né, social vem muito em questão da supremacia do patriarcado. E é muito interessante, Chá, que você está trazendo um panorama histórico que é bem importante. E olha o que a Chá está colocando sempre no verbo passado, como se fosse uma coisa distante de nós. Mas acredito que todos vocês que estão escutando aí percebem que isso está nos dias atuais, que começou lá atrás com esse contexto histórico e que ainda continua sendo dessa forma, né? Sim, ainda há raízes, né? Mas o legal, Fê, é que a gente não busca o retorno do matriarcado, Sim. Né? Porque a gente entende que é tudo uma questão de polarização. Exato. Para haver a integração. Então, através da polarização dos opostos, do masculino, do feminino, se cria-se um. Sim. Né? O todo. Né? Entre uma sociedade matriarcal e matriarcal, vai ter um novo sistema. Né? Então, nós não estamos defendendo nenhum lado.
né? Esse lado é mais interessante prevalecer? Não. É abrir uma reflexão quanto a gente deixou, quanto que nós fomos machucadas e somos machucados ainda pela negação e alienação do feminino. E quando eu falo do feminino, eu vejo o feminino não somente nós, mulheres. Se a gente está falando da polarização, se então que existe em mim um aspecto, uma essência masculina, também no homem existe a essência feminina. Sim. E pelo olhar patriarcado machista, nós perdemos, os homens, aliás, perdem esse contato com a sua essência feminina também. Nós estamos criando um grupo de mulheres para trabalhar a essência feminina, mas também pode ser haver um grupo de homens para trabalhar a essência feminina. O que é Então, assim, importantíssimo. às vezes, né, eu vejo muito. Hoje eu estava ouvindo uma conversa, e aí só fiquei ouvindo, e aí eu falei, nossa, como esse homem, a essência dele, feminina, está ferida. Né? Por quê? Como Pra ele, gente. o fato de. Como ele trata a mulher, né? Quem tem uma ânima bem resolvida, equilibrada, não trata uma mulher do jeito que ele se posicionou. Gente, ânima, o que a Chá falou, é a polaridade feminina do homem, tá? Então, que é um conceito de Jung, que a gente falou que ama tanto, assim como nós também, as mulheres, temos a polaridade masculina, que é o ânimos. Mas continua, Chá, pra gente entender um pouco. Então, eu acho que essa é a nossa proposta, né, Fê? O falar do resgatar, né, é trazer... porque a mulher também está adoecida. Sim, A muito. mulher está adoecida, então, assim, a mulher, para se adaptar nessa sociedade patriarcal, ela teve que adotar posturas e também perder o contato com a sua essência. Ela pegou... deixa eu ver. Eu tô dando uma olhadinha aqui, pode continuar, Tá, Chá. tá? Para não perder o... Até perdi o raciocínio. Não tem A problema. gente A estava Gabi falando só da questão... Ah, Então, desculpa, a pode Gabi só falar. falou que isso há muitos tabus a serem quebrados sobre a polaridade feminina em homens, por eles não saberem o que é, e ver por um lado da homossexualidade, que são coisas completamente diferentes. Muito bom, Isso, Gabi. isso. Acontece muito isso, essa distorção. Sim. E sabe o que é interessante que a Chá trouxe também, gente? É porque, assim, todas as vezes que nós vamos para os extremos, para o radical demais, seja só no matriarcado ou seja só no patriarcado, há violência, há guerras, há doenças, há mortes. Então, tudo aquilo que é de extremo dificulta aquilo que a gente tem que unificar, dificulta aquilo que a gente tem que integrar. E uma coisa que também é legal, quando a gente fala do nosso grupo de resgate da essência feminina, eu só posso resgatar uma coisa que eu já tenho. Tem. Eu não resgato uma coisa que eu não tenho. Eu não procuro fora. É literalmente olhar para dentro, é um mergulho de si e resgatar aquilo que já existe em você. E aí, o que já existe em você, ele pode ser feito através de várias propostas que a gente tem no nosso grupo, mas principalmente olhar para essas deusas, porque a gente aprende com o passado. E esse passado pode parecer muito distante para a maioria de vocês, né? Fala, nossa, mitologia grega, ouvi lá de Afrodite, até ouvi alguma coisa sobre Hera, ou ainda sobre Zeus, né? O arquétipo masculino. Mas saibam que isso está em todos nós, sem exceção. Pode estar um pouco mais adormecido, pode estar um pouco mais desperto, mas tudo isso está em nós, né? Todos esses deuses e deusas gregas. E resgatar essa essência feminina através dessas deusas é bem importante. Muito bom. Sim. E assim, nós escolhemos as deusas gregas porque nós temos uma afinidade maior, né? Mas existem outras deusas da mitologia afro-brasileira. Tem... você conhece mais, Fê, das outras? Eu...
Tem Só de conheço. mitologia nórdica, que já é muito, que já tem bastante deusas gregas e da questão afro-brasileira. Mas a gente tem da mitologia nórdica, a gente tem da mitologia hindu, da própria mitologia brasileira, gente. Então, as questões das nossas raízes indígenas também trazem figuras, arquétipos femininos que nós temos dentro de nós. Então, cada cultura, ela vai representar essa deusa fora, na história, mas na verdade está contando uma história interna, nossa. Por isso que servem os arquétipos, né, Fê? Eles são elementos, vamos dizer, vou colocar esse nome, porque eles são elementos a quais nós podemos nos identificar e fazer a correlação, né, do que habita em nós mesmos, que nem você falou, né? Trabalhar com os arquétipos é trabalhar com o inconsciente coletivo. E essas deusas, todas as deusas gregas, todas essas que nós mencionamos agora, elas moram dentro do nosso inconsciente coletivo, que ele é universal, né? Isso Eu mesmo. acho bem interessante. E Chá, por Pode falar falar. nas deusas, então a gente começar a falar um pouquinho sobre essas deusas, Vamos, para o pessoal entender, vamos. falar assim, mas quem são É a essas melhor deusas? parte. É a É a melhor melhor parte. parte. E se a Eu gente adoro. começar por Atena? Que tal a gente começar por ela? Porque a Vamos. Atena, gente, eu e a Chá vamos comentar um pouquinho sobre cada uma das deusas, tá? A gente vai se limitar só a 6 deusas, porque senão a gente teria que ficar aqui até 10 horas da noite. Mas a gente ficaria, mas infelizmente o Instagram não nos possibilita isso. E a Atena, ela representa muito o que a mulher é hoje, tá? Nós vamos dar um panorama. Fê, eu só quero fazer uma ressalva, que eu acho interessante. Como no grupo nós vamos trabalhar essas 6 deusas, após cada encontro, por exemplo, o encontro acontece às terças. Nas quintas, nós vamos trazer 2 deusas nas lives. Então, agora, a gente não vai fazer um aprofundamento de cada uma delas. Nas outras lives que irão ter sequência, né, Fê? Que irão vir, nós vamos aprofundar mais. Então, agora a gente vai fazer um panorama das 6 deusas, né, Fê? Isso, vai ser uma pincelada. E aí, como eu estava comentando, muito bem lembrado, Chá. A gente vai começar por Atena, porque Atena representa muito o que é a mulher de hoje. E Chá, fala um pouquinho do que é uma mulher Atena, Atena dentro de nós, equilibrada. Explica pra gente um pouquinho. A mulher Atena, equilibrada, Fê, você me pegou, porque é a única que eu tenho mais dificuldade de entrar. É A sério. gente vai se ajudando Atena, aqui. Atena eu tenho dificuldade de lembrar, de guardar as coisas dela, eu não sei por quê. Não tem problema. Chá, pensa o Deu branco. seguinte. A mulher Atena em equilíbrio, ela tem a questão da inteligência, da sabedoria, da estratégia, é o arquétipo da mulher empreendedora, né? Aquela Não, que sim. sabe Mas pensar o sabe dia. o que eu estava pensando quando você me fez essa pergunta? Porque ela é em equilíbrio, né? Atena, a gente sabe que ela nasceu da cabeça de Zeus. Então, a Exato. ligação que ela tem com a mente é muito forte. Por isso a questão da inteligência, né? Dela colocar toda a energia na libido. A libido dela e toda através das realizações intelectuais. Mas, quando você falou ela em equilíbrio, se ela tem essa ligação mais forte com a mente, ela está em desequilíbrio com o corpo. E Perfeito. como ela nasceu da cabeça de Zeus, né, não teve a relação direta com a mãe, ela nasceu da mãe, ela nasceu de um homem, né? Então eu fiquei pensando como seria, né, uma Atena equilibrada. Uma Atena equilibrada seria aquela que tem uma ligação saudável com o feminino, né? Com o corpo, porque ela está tão, às vezes, o objetivo dela, às vezes, é tanto o trabalho, né? A realização profissional, a realização pelo estudo, enfim, que ela esquece, às vezes, do corpo. E, às vezes, o corpo pode adoecer e ela tratá-lo Nem como perceber. nem perceber.
Então, o que seria, agora eu que te falo, agora eu quero ouvir de você o que é uma Atena equilibrada e depois eu vou estudar mais sobre ela, nessa parte do Legal. equilíbrio. O que eu acredito que seja uma mulher Atena equilibrada? Então, nós temos uma polaridade, vamos assim dizer, uma dicotomia, que é o pensar e sentir. Uma mulher Atena equilibrada, ela tem o pensar e o sentir na mesma proporção. Ambos têm o mesmo valor. Não significa, por exemplo, que o pensar está muito mais acima do que o sentir ou vice-versa. Entre escolher o pensar e sentir, a mulher Atena equilibrada, ela escolhe os dois. Porque os dois são importantes. Se eu Então, preciso ela ser consegue fazer a integração. exato, exatamente. Se eu preciso ter estratégia, se eu preciso empreender alguma coisa, se eu preciso ter sabedoria, e a gente sabe que sabedoria é conhecimento com ação, como é que eu vou ter o conhecimento mais ação se eu não sinto? Muito difícil isso, fica só no racional, fica só no mental. Então, ao meu ver, uma mulher Atena em equilíbrio, ou ainda a questão dessa força em equilíbrio, é o pensar e sentir juntos, integrados, sem um ser maior do que o outro. Né? Bom, Uhum. Não, Atena. Quer dizer, tudo que eu vi, né? Tudo que eu estudo coloca ela bem nisso, né? Mas não fala da integração desse sentir, né? Como que é fazer a Atena olhar para o corpo, né? Fazer essa integração com o feminino. e o sentir está muito nisso do corpo, né? Quando a gente se desconecta. E aí, gente, corpo, nós não estamos falando no sentido fitness da coisa, né? No sentido, não, porque é aquela mulher que malha, então, é aquela mulher que tem um corpo sarado. Não é isso. Porque o corpo faz parte do ser humano. Então, isso é uma casca. E a casca, ela precisa ser muito bem preservada. Então, quando a gente entra nesse aspecto do sentir, é sentir o seu próprio corpo mesmo. O que ele está precisando? Ouvir dele. E que a maioria das vezes essa mulher até em desequilíbrio, porque ela trata muito da questão mental, acaba esquecendo. Ai, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo essa dor, eu tô sentindo esse desconforto, mas não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e ele tem que seguir dessa forma, né? Então acaba se Mas ela, desconectando com o objetivo. ela tem uma coisa, eu te falei ontem, quando a gente estava conversando, né? A questão que ela tem na, de ajudar, né? De ter essa questão da nobreza perante as assistências na comunidade e onde mora e na humanidade. Ela quer ter esse ajudar, né? Tanto é que você acha muito a mulher Atena na assistência social, na política, né, no direito. Ela está Sim, sempre no meio, né, de profissões mais masculinas, né? é isso Isso é muito mesmo. interessante. Que não deixa de ter o sentir também, senão a gente acaba entrando, né, como falamos, no extremo, né, onde a gente acredita, infelizmente, como sociedade, infelizmente está isso no inconsciente coletivo de que o sentir é da mulher, o sentir ele não é do homem. E como a Atena é a Isso. filha do pai, né, porque ela É a filha nasceu do da pai. filha do pai, Ela ela já não tem uma, nasceu madura. Ela já nasceu nasceu madura. já nasceu pensando, já nasceu racional, já nasceu com esse pensamento mais acelerado, esse pensamento de colocar em prática. Mas, de novo, não existe o colocar em prática sem o sentir. Então, a gente precisa resgatar essa essência. Interessante. Você quer falar mais alguma coisa de Atena? Nas relações, Fê, é interessante também trazer isso, que ela procura homens, né, ou se relacionar com pessoas que estejam igual ou no patamar mais alto que ela, porque ela gosta de ter essa realização na relação afetiva, também intelectual, né? Sim, Discussões no mesmo níveis, né? Trocas no mesmo níveis. Então, a Atena também busca isso nas relações, né? exato. Exatamente. Já, então, só para a gente fechar com a Atena, então, se a gente fosse traduzir ela em uma palavra, qual palavra você colocaria para Atena?
A minha seria estratégia. Praticidade. Perfeito. Então, uma mulher Atena, para nós, para a gente conseguir fechar a Atena e partir para as demais deusas, significa praticidade e estratégia. Então, muito bom. E a Ártemis? E aí eu vou mostrar para vocês, Ártemis foi a cartinha, né, tirada do poema. Então, por isso que ela fala do arco e da flecha, né? Tem uma lua bem bonita aqui atrás, né? Fala um pouquinho pra gente, Chá, das questões de equilíbrio, então, de Ártemis. Artemis, ela tem a questão da liberdade muito forte, né? Ela preza Sim, pela liberdade dela. Ela é muito autoconfiante, né? Ela autonomia, ela quer ter autonomia da vida dela, né? Então, a gente pode achar até, viu, Fê? Hoje eu estava vendo também algumas anotações, que a gente pode achá-la não só ligada, ela também está ligada muito à natureza, né? À caça, né? À lua, na terra, com os animais silvestres, enfim. Mas ela é muito também. Nós vemos ela nas mulheres xamãs, nas uhum, curandeiras, nas mulheres amazonas, né? Ela guerreia pelas mulheres quais ela traz para si, né? Porque ela tem uma certa dificuldade, né, de criar relações, seja com mulheres ou com homens que não têm afinidade com o jeito dela de ser. Até sim, comentei com você. A Thames tem um jeito mais desbochado de ser, né? De se vestir. Não é aquela mulher típica empreendedora, um nome que ó, veio agora de Atenas. Atenas, mulher empreendedora. Praticidade, racionalidade com ela. Já a Tênis, ela é totalmente. Ela não. Sabe aquela pessoa que sai de calça jeans e blusa tranquilona? É ela. tudo bem. E tá tudo bem. Né? Então, essa independência que ela tem, essa autoconfiança, essa autonomia. é, então, ela tem também um lado que ela, se deixar, vai para o individualismo. Né? Exato, Ela é um exato. pouco, se deixar, ela vive mais a vida dela, os projetos dela, os planos dela, né? Ela pode apresentar em desequilíbrio essa questão. Artemis, eu achei muito interessante que você falou da questão dessa união que pode acontecer desde que haja afinidade. E essa Haja afinidade, afinidade. gente, está muito relacionada com liberdade. Então, por Isso. exemplo, isso que a Chá trouxe foi fenomenal. A mulher Artemis, ela tem essa característica de vou sair assim mesmo, sem maquiagem, com coque no cabelo, não tô nem aí, porque eu tenho um objetivo a ser cumprido e não importa a minha casca. E aí, quando ela encontra mulheres que são da mesma forma, ela cria laços de Ela traz para irmandade. ela. Ela Irmandade. E ela a gente briga por coloca elas, viu? embaixo do braço mesmo. Você sabe como se chamava essa irmandade de mulheres? As nifas. As As nifas ninfas. de Atene. Isso mesmo, isso mesmo. Que ninguém mexia com elas, inclusive. Não. E olha que ponto interessante. Ela tinha essa questão da irmandade tão forte nela que uma das coisas que ela pediu para Zeus, que Zeus é o pai de Ártemis, e olha que interessante, bem rapidinho para a gente falar. Ártemis, ela representa a lua, enquanto Apolo representa o sol. Então é o casamento Ela é irmã de perfeito de sol e Apolo. lua. É, exatamente. E Ela é aí, irmã de então, é Apolo. que é perfeita. E na verdade ela falou assim: opa, então Apolo ele brilha no céu no dia. Eu brilho à noite, no escuro, onde eu olho a minha solitude, onde eu tenho a minha independência. Então ela pediu para Zeus para ela ser virgem, assim como as ninfas Assim como dela. Atenas. Atenas também é uma deusa virgem. Isso, é uma Ou deusa seja, virgem. sabe onde a gente pode achar também em Atenas mulheres que gostam de práticas esportivas, principalmente as Sim, práticas esportivas que exijam que tenha uma certa competição,
Não, por exemplo, mulheres corredoras, nadadoras, ginastas. Então, Artemis gosta desse lado competitivo, diferente do lado competitivo de Afrodite. Competição Sim, de Artemis é outra, né? Então, tem outra coisa que eu estou querendo lembrar sobre Artemis, que eu achei muito interessante. seja é dos aspectos positivos, aspectos de luz ou aspecto mais sombrio de Ártemis. Eu vou te ajudando a lembrar também, que aqui a gente tem uma irmandade de Ártemis, eu ia achar. Ai, Artemis. Bom, eu vou falando, se de repente você identificar alguma coisa, pode me cortar, tá? Porque aqui, gente, como nós falamos, é uma pincelada, a gente não tá literalmente se aprofundando nas deusas. Então, a gente tem esse lado de luz de Ártemis, né, de equilíbrio, que fala de ter uma solitude, de gostar de estar sozinha, lua, como nós tínhamos falado, né, no escuro, independência e irmandade. Mas quando a gente vai para um lado mais sombra de Ártemis, um lado onde há um desequilíbrio desta deusa, a gente fala de uma mulher que repele relacionamentos. E esses relacionamentos são relacionamentos sérios. E a gente não está falando só de relacionamentos que são afetivos, tá? A gente está falando de relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser com a família, pode ser com amigos. Então, isso acaba repelindo, porque, opa, essas pessoas não agem da forma como eu ajo. Ou ainda, essas pessoas são muito dependentes, eu não gosto de gente dependente, melosa demais. Inclusive, eu e a Chá estávamos falando disso Ela não ontem, né? gosta de homem pegajoso. Não Não, gosta. não Não gosta de gosta. homem pegando o pé, não gosta de dar satisfação. Não Exato, é gosta. bem apertando aqui, tá, gente? A, Porque a pode. pergunta é a seguinte: se eu me relacionar com ele, ele vai atrapalhar meus projetos de vida? Se sim, ela corta. Exato. E aí, Simples assim. gente, isso é indiferente, tá? A Chá deu um exemplo do que é o mais comum, vamos assim dizer, o que a gente vê de uma relação entre homem e mulher, mas pode ser uma relação entre mulher e mulher, homem, homens, enfim, tá? Então, esse Sim, relacionamento, ele tem que ser é livre. abrangente. Livre exato. Ele tem que ser livre no sentido de que as pessoas que estão ali se relacionando, elas estão juntas, mas cada um tem a sua vida também. Cada um tem seus projetos, os seus ideais e os seus sonhos e podem realizar sozinhos também. Então, se a gente está pensando assim, o desequilíbrio seria a dependência. Ela, Exato. o desequilíbrio, é uma mulher dependente, uma mulher enciumada, Sim. né? Sim. Que não coloca seus Chá projetos em ação. para falar de Artemis, para a gente partir para a Não, próxima? Não? Em uma palavra não. também, como que você definiria Artemis? Autonomia. Liberdade. Então, autonomia e liberdade, ó, o casamento perfeito para a gente poder fechar a Artemis. E a gente parte agora para um outro lado, um pouquinho diferente. Então, as duas são as deusas, né, mais voltadas para o masculino, vamos assim Masculino. dizer, né? Então, a gente tem um Sim, masculino ferido nessas deusas, claro, mesmo ela tendo essas questões de liberdade, da questão política, de Atena, entre outros. E agora a gente vai para um outro lado, que é a questão do feminino. Né? Então, a gente e vai entrar agora em Hera. Chá, fala um pouquinho para a gente, então, o que seria o equilíbrio de Hera. era, ela pensaria, ela não colocaria tanto os valores sociais e tradicionais acima dos projetos e dela mesma. Porque sendo ela a deusa do casamento, né, ela é a mulher de Zeus, ela é a rainha do Olimpo, ela governa junto a ele. Então a questão Toda da família, ela é a toda poderosa, é a primeira dama, né, aquela lá em cima, que por nome da família se sacrifica. Ela em equilíbrio, ela consegue ponderar o amor da família, né, perante aos filhos e os propósitos dela de vida. E ela
em desequilíbrio, para a gente entender melhor o equilíbrio, ela tem uma tendência muito forte ao controle dos outros, Sim. da vida dos outros, né? Ela beira um autoritarismo, né? Típico daquela mulher que está atrás de um grande homem. A alegria dela é colocar o marido dela lá em cima, né? Os filhos perfeitos. Então, ela também beira perfeccionismo, né? E é como se ela vivesse atrás daquela fachada de uma família feliz, vamos dizer A assim, família aquela da família modelo, a família modelo. Isso mesmo. Muito E bom, esse Chá. ela consegue ter vida, ela consegue ser uma pessoa, uma mulher, e consegue ser esposa e ser mãe. Sim. E sabe o que eu acho mais interessante? Se a gente olhar para a era, existem muitas eras, muitas mulheres eras, né? Que a gente vai também identificar no nosso círculo. Mas se de um lado da balança a gente tem valores, a gente tem compromisso, a gente tem fidelidade, mas não uma fidelidade cega, tá? Uma fidelidade que seja saudável, honra. Por outro lado, é exatamente isso que a Chá falou, da questão de manter as aparências, de impor a sua moral, de comando controle, né? Então é uma imposição muito rígida. E aí, se a gente entrar um pouquinho no contexto histórico da mitologia, a gente pode lembrar que realmente era a mulher de Zeus, já falou super bem sobre isso, e ela teve os seus filhos. Só que quem sabe um pouquinho de mitologia, né, ou até mesmo já viu isso em filmes, em séries, até jogando, enfim, né, em vários jogos que tratam isso. Isso que é bom ter marido nerd, sabe? Porque a gente acaba ficando sabendo de muita coisa. E aí, então, Zeus era extremamente infiel. Zeus teve filhos espalhados assim por todo o Monte Olimpo e com os mortais também. Não é à toa que existe Hércules, né? Hércules é meio Deus porque ele é filho de Zeus com uma humana. Enfim, era para manter o casamento. O que ela fazia? Tá bom, Zeus, você tá me traindo? Você acha que eu não tô vendo que você tá me traindo? Eu não vou castigar você. Eu vou castigar as mulheres com quem você traiu e os filhos bastardos que são gerados disso. Então, a Hera, Verdade. ela tem esse vingativo também, né, Chá? Que é muito É, é, aflorado quando essa deusa está em desequilíbrio em nós, é. né? Ela tem a questão da submissão também, quando ela está em baixa, viu? Né? Da baixa Sim, liderança, quando ela não está em contato com essa energia. E tem uma coisa, Fê, que você trouxe que é importante também, né? De manter a tradição do casamento acima de qualquer coisa. E a questão também de excesso de energia de Hera, que a gente vê muito, que é a questão da dependência emocional, dos relacionamentos tóxicos, abusivos, aquele relacionamento que a gente já viu que não deu, não dá mais certo e a gente está ali persistindo em nome da família, em nome do casamento, não é mesmo? sim, exatamente. Chá, você tem mais alguma coisa para falar sobre Hera? Não? Não. Em uma palavrinha também, pode ser tanto uma palavrinha de luz ou uma palavrinha de sombra, de equilíbrio ou desequilíbrio, enfim. Qual que você colocaria para Hera? Ai, tem tantas. Ah, autoritarismo. Eu Autoritarismo. colocaria honra. Sim, ela é muito leal e companheira e fiel do casamento e do marido. Sim. Vamos deixar então honra para a gente. Eu tô dando Vamos. uma olhadinha no tempo para a gente conseguir falar das Isso, outras eu deusas que também. são faltantes, tá? E E aí a eu não gente sei vai cadinhas, né? para uma deusa que muita gente conhece, tenho certeza que todo mundo aqui conhece, que é a Afrodite, né? Então, Afrodite, todo mundo olha para ela com uma conotação de beleza, de sexualidade, de vaidade, né? Paixão. De sensualidade, de paixão. Mas a Afrodite tem muito mais do que isso, né, Chá? Pra gente, ela fala muito do amor, né? E a gente pensa que esse amor é afetivo, mas é um amor também universal, né? É um amor,
para a humanidade, vamos dizer assim, né? Então, tudo que a Afrodite faz tem amor. Outro dia eu vi isso, um conselho desse. Tudo que você for fazer, faça com amor. Aí a gente, né, a gente vem, né, num estudo meio que frenético, tanto material que a gente vem pegando, né? Eu falei, eu vi esse conselho, eu coloquei para Afrodite. Faça tudo com a energia de Afrodite. Então, a Afrodite leva amor para o trabalho, né, nos seus projetos, nas suas relações, seja elas quais forem, com os amigos, né, na interação dela com o mundo, ela coloca o amor, né? Então, ela precisa sentir o prazer da vida, né? Não os prazeres da vida, ela precisa ter prazer em viver. Ela busca muito isso, a energia de Afrodite. E é um amor de romper, né, padrões, de romper as questões de crenças. Me lembrou uma coisa muito interessante, porque a Afrodite, ela é filha do deus Urano. Né? Até tem várias versões, Isso. né, de que fala da Ela onde que nasceu veio a no Afrodite. genitália dele, Mas na espuma. da espuma, exatamente, da genitália de Urano. E quem é Urano? Urano é o pai disso, justamente, da ruptura, de tirar, de mudar, de mudanças, de algo que, assim, esse padrão que é imposto não é bacana. A Afrodite teve alguns casos aí ao longo também, né, da vida Alguns não, você dela. está sendo boazinha, né, Fê? Você está sendo boazinha, ela teve uns casos. Alguns É que casos, Deus, alguns Deus teve uns casos. casos. E aí, então, na verdade, ela tinha essa questão de ruptura. Ah, mas então significa que uma mulher Afrodite é diferente de uma mulher Hera que é fiel? Não. Na verdade, a Não. gente não está olhando por esse aspecto sexual ou ainda esse aspecto de afetividade entre homem e mulher, mulheres e homens em relacionamentos, Ah, né? ó, tem um amor que a gente esqueceu. A gente está falando do amor sexual, a gente está falando do amor universal e a gente esqueceu de um amor que a gente vem aprendendo muito, que é o amor próprio, que é o autocuidado. Amor, perfeito, muito bom. Então, esse auto-amor é a característica principal de Afrodite. Gente, daqui pra frente, para de pensar na Afrodite como a deusa Acredito da de forma sexo. sexualizada. Bom, Fez, tem um aspecto dela que eu acho muito legal, que a gente conversou muito, e que causa muita desunião entre as mulheres. A gente acha que mulher é unida, mulher não é. Há muita competição, e a gente traz isso um pouco de excesso de Afrodite. Né? Afrodite em excesso, uma Afrodite desequilibrada, ela vê a outra mulher como uma rival, né? E assim outras mulheres também a vê, né? sim, Então há a questão da competição, né? Da desunião. Quando essa energia está bem integrada, a Afrodite vem na proposta da cocriação, da união, sim. não da E competição. tem o amor universal que você falou, né? Porque essa união, principalmente advinda do auto-amor, porque ela se conhece, ela se ama e ela não precisa do outro para se complementar no sentido de falta. Ela precisa do outro para unir e integrar, como você falou. Isso é o amor universal, né? E ela pode se perder nas aparências. Ela pode Sim, sentir um vazio interior tão grande porque ela está tão perdida na persona que ela transparece para os outros que ela perde essa conexão com o interior também. Chá. Então, só para a gente resumir, Afrodite em uma palavra, qual seria? Amor universal. Para a gente quebrar essa questão do amor sexual, do amor felizes para sempre e com o cupido do filho Eros no meio. Não. Eros, é verdade. Eu colocaria auto-amor, que faz parte disso. E aí, só para a gente olhar, né, porque aqui todo mundo aqui saia um pouquinho com essa pincelada de todas, né, por causa do tempo, a gente tem duas figuras que são muito interessantes, que são mãe e filha, que é Deméter e Perséfone. Vamos fazer um apanhado mais geral das duas, Chá, para a gente ter um Vamos tempinho fazer ainda. junto? Vamos fazer juntas as duas? Vamos fazer sim. Então, Então, vamos a lá. Deméter. Vamos, só Deméter. para fazer uma o pessoal entender. Deméter, ela foi irmã de. A gente vai ter que fazer uma. Vai ter que contar a historinha rápida para entender, né? Ela foi
irmã de Zeus, de Hades, de Poseidon, e ela foi mãe de Perséfone. Só para contextualizar a família toda, para vocês entenderem o porquê dessa questão da mãe e da filha. Muito bem. E o que então que é uma Deméter... deusa paternal. Desculpa, o No que bicho. Deméter representa? Ela representa o amor materno, o amor incondicional, aquele amor que sacrifica-se a favor de um filho, Aquele que vai amor, até o inferno atrás do filho. literalmente. Aquele Até o amor que inferno. em equilíbrio a gente tem um amor onde há um acolhimento, um retorno para o lar, uma volta para o lar, né? Até a gente tem uma questão aí dentro da mitologia que fala muito isso, né? Do retorno de Perséfone do inferno, né? Que não é o inferno mesmo, assim, do diabinho, do foguinho, não é nada disso, tá, gente? Que seria um mundo inferior. E esse mundo inferior, sabe onde é? O nosso inconsciente. Não é nada mais do que isso, né? Não é uma questão aqui de Deus no céu e, de repente, o diabo no inferno. Não é isso. A gente está falando da questão do que é inconsciente e do que é consciente. E aí, Pode falar, Fê. imagina. E aí, trazendo isso, é muito interessante quando a gente olha para Perséfone, porque Perséfone, ela olha por um sentido mais de intuição, de profundidade, de Ela tá ligada imaginação. aí. Isso, e até um pouco de Então, misticismo, né? tem a questão do misticismo, da intuição, de questões de mediunidade, de entrar, né, nas profundezas desse inconsciente, né, desse mundo interior, nesse submundo, né? Sim. E se E você falou... Pode falar. Não, ela em eu comentei equilíbrio, que você falou que a Deméter, né, ela se entrega aos filhos, ela coloca os filhos acima de tudo, acima de qualquer coisa, né? Isso ela seria coloca. um lado em desequilíbrio dela, né, Chá? Ela chega a ser até uma mãe super protetora, ela não deixa o filho ir para o mundo, ela quer que o filho fique perto, ela não dá espaço para o filho crescer. Né? E também Perséfone, quando está em desequilíbrio, e ela se vê num papel de vítima, onde ela sofre, é uma mulher de Perséfone, quando está em desequilíbrio, ela pode sofrer depressões, ansiedade, uma dissociação de si mesma e da realidade. Então, quando ela se encontra assim, adoentada, ela também cria uma simbiose com Deméter para que ela acolha e a cuide. Né? Então, se as duas, né, relação mãe e filho, não tiverem equilíbrio, também prejudica, né? Tem um desequilíbrio também na relação, vinda do Exato. desequilíbrio das duas. Né? E sabe uma coisa que eu gosto também de olhar para Perséfone e identificar a questão também do desequilíbrio, do lado mais sombrio dela, é que ela não se dá o direito de olhar para dentro. Então, é muito parecido com a Atena no sentido, sim, a Atena está focada nos empreendimentos, nos objetivos dela, mas para fora. Perséfone, ela nega o olhar para dentro. Eu não quero voltar para o submundo, não quero voltar para o meu inconsciente, fazer um mergulho lá e tentar entender as coisas que estão acontecendo daqui para fora, né? Então, isso é muito interessante é o também. oposto quando ela está em equilíbrio, né? Fê, eu Tá? acho que do nosso horário. Sim, O que eu quero falar, Fê, é que hoje foi um rápido panorama do que a gente pegou de informação do e-book, né, Fê, que a gente vai estar lançando. A gente vai tratar as questões com mais elaboração e também é o que vai ser abordado na nossa roda e também nas outras lives, que serão das deusas, né, Fê? Ai, agora, toma água. Vamos conseguir, né, Fê, aprofundar mais isso. Nas sobre as próximas deusas. lives, nós vamos falar de 2 deusas por vez.
Então aqui a gente só fez um panorama muito rápido, muito geral, porque a gente só tem 1 hora, né? Mas as próximas lives a gente vai falar de cada uma, 2 deusas por vez. E lembrando-se que o nosso círculo, a nossa roda de mulheres, inicia no dia 15/6. Então vocês podem entrar, acessar a página da Sermor, que tem muita gente aqui que segue a Sermor, ou ainda acessar a minha página, que é F. Miller Integrativa. Então, em ambas as páginas, nós temos links para que vocês consigam se inscrever nessa roda de mulheres para trabalhar um pouquinho dessas deusas e outras coisas mais, né, Chá? Sim, Fê, será magnífico. Estou muito ansiosa para o início do nosso trabalho. Foi um projeto pensado com muito carinho, com muito estudo, né, Fê? E as lives também vão ser bem legais, que a gente vai ter um tempo maior para falar de pelo menos 2 deusas, né? Então tem mais tempo, tem muitos conteúdos que a gente gostaria de estar passando, mas infelizmente o tempo é muito pequeno, né? Tem que ser um panorama mais esmiuçadinho, né? Mas um assunto Sim. muito gostoso. É, muito gostoso. Pode falar, Fê. Bom, acho que é isso. E eu queria que vocês saíssem dessa live pensando um pouquinho sobre o que a gente falou, tudo aqui está dentro de vocês. Então, vão pensando aí eu sou mais Afrodite, eu sou mais Hera, eu sou menos Ártemis, eu sou um pouco Perséfone, um pouco Deméter, né? Nessa minha relação de mãe e filha, mãe e filhos, enfim, porque como a gente fala, não tem a questão de sexo. E aí, então, não deixem de olhar as nossas páginas para que vocês consigam entender um pouco mais da nossa proposta e ficar de olho nas nossas postagens para que a gente consiga participar e falar muito mais sobre esse tema que é maravilhoso e que é puro autoconhecimento, né? É puro autoconhecimento. História, tudo. Jung já dizia, é autoconhecimento, é olhar para dentro de si. E olhar para dentro de si. Você fez uma linha, você pegou um gancho muito interessante. Por que, né, o resgate? Por que trabalhar o resgate através dos arquétipos? É uma ferramenta de autoconhecimento, né? Então, fica muito mais fácil ver, né, em questões elementares, né, como a gente trouxe as deusas como elementos, próprios para o nosso autoconhecimento. Exato. Bom, Chá, Tá vamos bom? encerrar antes que o Instagram nos Vamos derrube. encerrar antes que encerrem a gente, cancelem a gente. Cancelem, não! Sem cancelamento e sem derrubar a gente. Pessoal Com que esteve certeza. aqui conosco desde o início ou que entrou depois, um grande beijo para todo mundo. Quero agradecer a todos. Exato. Muito obrigada, foi uma noite gostosa. Obrigada, Fê, foi uma delícia. Ai, foi um prazer. Sempre é um prazer falar com você sobre isso. Deixar a gente bate-papo. Até a gente a vai. noite. Até a noite. Muito gostoso. Um beijo, pessoal. Beijo para todo mundo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Tchau.